E eu queria que você definisse para as pessoas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir ainda, é, qual é a diferença exatamente entre alimento in natura, semi-processado e ultraprocessado? Tá. Eu não sei se todo mundo conhece, mas é um documento que eu recomendo, né, as pessoas conhecerem, que é o Guia Alimentar da População Brasileira. Né? O Brasil tem um guia. Esse guia, ele é um documento oficial do Brasil que vai dizer que ele vai ter as diretrizes nacionais sobre alimentação, e ele é pensado no brasileiro. Cada país do mundo, né, nem todos têm, mas muitos países têm um guia, e o guia ele é adaptado àquela população. Então, se fosse um guia da população da Arábia Saudita, por exemplo, teria um debate, e o nosso guia pensa, então, como é que o brasileiro deveria se alimentar. E o nosso guia, ele trouxe uma inovação na versão do ano de 2014, quando ele foi, né, a versão atual é de 2014, ele trouxe uma inovação que foi uma discussão sobre uma proposta de classificação dos alimentos. Então, como é que é essa proposta? O guia traz uma classificação de 4 grupos de alimentos hoje que estão na nossa alimentação e todo mundo vai reconhecer facilmente. O primeiro grupo é o grupo que a gente chama de alimentos in natura ou minimamente processados. Quem são esses alimentos? São todos os alimentos que eu consigo olhar para eles e eu reconheço quem eles são. E aí, né, vamos lá, o arroz, o feijão, todas as verduras, todos os legumes, as frutas, as carnes, os ovos, os fungos, né, cogumelos que a gente consome, a água. Então, eles são alimentos que eles são, vêm da natureza, né? Então, por exemplo, o ovo, ele vem da galinha. Quando eu olho o ovo, todo mundo conhece um ovo. Eu posso comer ovo cozido, frito, pochê. Tem gente que gosta de ovo cru, né? Então, são alimentos que a gente reconhece, né, da natureza, e a gente pode consumi-los ou crus ou em preparações culinárias. Então, por exemplo, dei exemplo, mas ovo cru não é uma coisa que a gente tem o hábito de consumir. Então, para consumir ovo, eu posso comer, por exemplo, ovo frito. Para fritar o ovo, eu vou precisar do segundo grupo de alimentos que o Guia Alimentar nos traz, que ele chama de ingredientes culinários. Quem são eles? Em especial, as gorduras. Então, os óleos que a gente consome, óleo de soja, azeite, óleos de girassol de vários tipos, manteiga, o sal, que a gente usa para salgar a comida, o açúcar, né, e alguns, a gente pode pensar. Então, são os 4 ingredientes culinários, porque eles são muito importantes para a gente consumir os alimentos do primeiro grupo. Então, se eu for comer um ovo frito, eu vou usar um pouquinho de óleo, um pouquinho de sal, e vou fritar meu ovo e vou consumi-lo. Né? Então, esses são só que o Guia Alimentar fala que esse grupo a gente tem que usar ele com moderação. Então, eu não posso salgar muita comida, não posso colocar muito açúcar nas coisas. Muito óleo. Né? Muito óleo. Então, é interessante evitar alimentos que são fritos em imersão, né? Aquele frango frito, né? Colocar um pouco mais, assar ou cozinhar os alimentos. Então, eles são usados para poder preparar os alimentos in natura, minimamente processados. Tem um terceiro grupo de alimentos, que ele vai chamar de processados, que são os alimentos do primeiro grupo, mas com alguma adição, então, de sal ou de gordura. Então, vamos pensar, né? O Rio de Janeiro é um estado que produz muito caqui. Eu só consigo comer caqui fresco mais ou menos em março, abril, até um pouquinho de maio. Depois eu posso fazer uma geleia de caqui, para eu poder comer caqui o resto do ano. Mas para geleia eu vou ter que colocar açúcar. Então, o caqui, que era uma fruta que tinha lá a sua fibra e um número X de calorias, quando eu faço uma geleia de caqui, eu estou aumentando muito a quantidade, né, de calorias naquele momento, na questão de açúcar, mas eu vou ter caqui mais tempo. Né? A geleia de caqui eu posso fazer lá e consumir o resto do ano. E você aplica a goiaba, o damasco, a goiaba, ao damasco, as frutas em calda, aos peixes enlatados, hoje uma sardinha em lata, tremoço que a gente come, faz conserva, azeitona, o queijo, que ele tem um pouco mais de sal e é concentrada a questão do leite, alguns tipos de pães. Então, são alimentos que eles têm mais caloria ou mais sódio do que o alimento na sua fonte natural. Mas, por exemplo, a geleia, eu complemento o meu pão. Eu vou lá, como pão com geleia, eu não vou comer um pote de geleia. Né? Ele vai complementar, por exemplo, eu vou fazer lá
uma torta e coloco azeitona, né? Para dar um pouco mais de sabor no meu prato. Então, a gente vai usar eles também, a gente vai consumi-los, mas também não em grande quantidade. E tem o quarto grupo, que esse é o grupo... Esse é o último. Que é o último grupo de alimentos, que é o grupo dos ultraprocessados. Numa linguagem mais fácil da gente entender, em grande parte são os alimentos industrializados, né? Que a gente encontra no supermercado, né, ou qualquer lugar, na verdade. Quando eu descer aqui hoje, daqui até o metrô, eu vou encontrar vários deles no meu caminho. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse quarto grupo. Quando você descreveu o primeiro grupo, que é o alimento in natura, você disse, eu olho e sei o que é. Quando eu olho uma batata frita de saquinho, eu também sei o que é. É uma batata frita de saquinho. Como é que você sai dessa? Então, mas muitas vezes aquela batata frita ela já não é uma batata. Ela pegou a batata, eles cozinharam, fizeram uma massa de batata. Tem uma marca de batata que todo mundo conhece, que vem numa lata? Sim. E que ela magicamente todas têm o mesmo formato? Sim. Na natureza, elas não são iguais. Por quê? É um processo. Eles pegam a batata, moem ela, fazem o purê, fazem todo um processo e moldam naquele formato. Então, de batata mesmo, tem uma quantidade, mas às vezes muito pouco. Mas quando eu pego, por exemplo, um salgadinho de pacote, desses que são populares aí, Sim. qual que é o ingrediente base dele? Farinha de trigo. Ou milho. Ou milho. Ou tem soja. Então, quando eu olho, eu não consigo mais reconhecer. E vou falar biscoito recheado. Qual que é o ingrediente base do biscoito recheado, por exemplo? Então, a gente tem mais dificuldade de reconhecer primeiro qual que é a fonte que gerou aquele alimento. Né? Então, isso é uma questão importante. Esses produtos, eles têm alta concentração de açúcar, de sal, de gordura. Então, quando eu pego, mesmo o biscoito que eu faço em casa, alguém aqui pode ser que tenha uma avó, uma mãe, ou mesmo seja biscoiteiro, a quantidade que eu uso de gordura e sal, eu tenho uma noção e um controle dele. Quando eu compro da indústria, eu não sei o quanto mais tem aquilo. Então, esse é um segundo fator importante.